Uma boa noite a todos, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos reunidos para mais um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus que é digno, que é santo. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí onde você está. Vamos juntos orar e entregar esse momento de adoração nas mãos do Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma semana, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, acima de tudo pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Ti porque sabemos que ainda que aflitos, que ainda que passando por momentos de dificuldades, o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor, cada ato de adoração deste culto, cada cântico, cada palavra que será ministrada, cada gesto de adoração que venham a agradar o Teu coração, que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores e que sejamos transformados por meio da Tua presença e da Tua palavra. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 30, um Salmo de Davi. Nós vamos ler aí os 5 primeiros versículos. Se você puder aí, abra sua Bíblia, nos acompanhe nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Até aqui. Nesse salmo, Davi nos fala a respeito de momentos de aflição, de momentos de dificuldade que ele viveu, momentos onde ele foi perseguido pelos seus inimigos, onde ele clamou ao Senhor por socorro, onde ele esteve à beira da morte, mas em todos eles o Senhor o livrou. E como ele declara, a ira do Senhor dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Talvez você esteja passando também por momentos difíceis, talvez você esteja clamando ao Senhor por socorro, mas saiba que Ele continua sendo o nosso Deus poderoso, aquele que nos livra, aquele que nos guarda, e ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Devemos permanecer firmes e esperançosos no Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a adorar ao Senhor conosco por meio dos cânticos, com todo o teu coração, com toda a tua alegria. Aleluia, nosso Deus, Ele é digno e Ele é santo. Ele é maravilhoso porque se entregou por nós numa cruz para nos salvar, para nos dar essa salvação, essa certeza da vida eterna. E por isso vamos cantar, assim como os anjos e os seres celestiais já estão adorando ao nosso Deus ininterruptamente, vamos também adorar ao Senhor. Junte-se a nós, vamos louvar ao Senhor. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração, Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, e eu canto, e eu louvo ao Rei poderoso. Eu amo, e adoro, diante dele me prostro. Eu canto, e louvo
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. E Ele é eu o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. eu o amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Glória a Deus. Como é bom servirmos a um Deus todo-poderoso, Pai amoroso, que tem prazer em cuidar de nós. Ele cuida de nós. Ele é Senhor sobre todo momento difícil. Ele é Senhor sobre toda tempestade, sobre o mar revolto. É Ele quem acalma as dificuldades, é Ele quem nos tira dos momentos difíceis. Podemos descansar seguros na mão do Senhor, porque Ele cuida de nós. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, Ele nos fala a respeito do céu vir até nós, do reino de Deus vir até nós, que se faça a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. E esse é o nosso desejo. E é isso que nós vamos cantar, que nós vamos declarar, que nós queremos viver o reino de Deus aqui no nosso meio. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados, se abram, o teu reino vem mover. Nossa fé está, nosso Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é
para sempre. Amém. Glória a Deus, esse é o desejo do nosso coração. Nesse momento, abra o seu coração, né, que nós possamos prestar atenção com toda a nossa reverência à palavra do Senhor. Estamos aqui novamente para adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Já tivemos um momento de louvor e adoração. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro ainda disse: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo ao seu senhor e disse isso, contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse ao servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e velados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui e dos nossos irmãos também que estão aí ouvindo a Tua palavra. Podemos estar refletindo sobre essas verdades que o Senhor tem ensinado. Muito obrigado, que o Teu Espírito Santo possa estar falando profundamente a cada coração, a cada vida nessa noite. Que nós possamos, ó meu Deus, entender, por meio desta mensagem, os planos do Senhor e nos apegarmos a Ele, porque sabemos que são planos de vida e vida eterna. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos que nos assistem nessa noite, tirei como tema desta mensagem o convite de Deus para o reino. Nós vemos aqui Jesus falando por meio de uma parábola. E a gente para e observa a situação que estamos vivendo no mundo, na história da humanidade, momentos conturbados, né? Conturbados demais, podemos dizer assim. Até parece um sonho isso que nós estamos passando. Mas eu entendo que Deus está apertando o cerco para que o homem se desperte para a realidade das coisas. Os acontecimentos diversos que têm ocorrido no mundo por meio dos anos, nós temos visto muitas guerras, terremotos, fomes, violências, doenças incuráveis. E agora nós estamos diante de uma pandemia que parece que não tem fim. E essa pandemia tem levado muitos a temerem por suas vidas. Eu entendo que isto é o princípio das dores. Jesus disse que muitas coisas aconteceriam no final dos tempos. E ele citou algumas delas. São exatamente muitas dessas que nós estamos passando. E ele falou, é o princípio das dores. Mas ainda há tempo para arrependimento e voltar-se para Deus. Ainda há tempo. As palavras de Jesus continuam ecoando aos ouvidos do homem. Os alertas de Deus estão cada vez mais fortes. Essa parábola aqui, creio que Deus quer falar alguma coisa conosco por meio desta parábola. Porque uma coisa que eu achei muito interessante observar é que
Sempre que alguém perguntava algo relacionado ao reino de Deus, Jesus enfatizava a importância de observar as recomendações de Deus para tal coisa. Nós podemos entender que Jesus não veio a este mundo como missão principal curar os enfermos, expulsar demônios. Isso fez parte do seu ministério. Mas a missão principal de Jesus a este mundo foi anunciar o reino de Deus. Por isso que lá fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio anunciar a vida eterna. E aqui eu acho interessante observar que quando este homem faz essa afirmação, quando Jesus estava ali com um grupo de pessoas, ele diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus aproveitou aquela oportunidade para falar sobre o reino de Deus. E aí ele usa uma parábola. E que são as parábolas? As parábolas são formas de apresentar ilustrações para contar fatos de fácil entendimento, de verdades concernentes ao reino de Deus, de forma que fosse fácil de se entender a respeito disso. E aqui nós, parando e observando esse texto, nós vemos que Jesus destaca aqui dois personagens e dois grupos de pessoas. O anfitrião, que é o dono da casa, que é o dono do reino, que fez o convite a muitos, e eu sei que este homem é uma referência ao próprio Deus. O servo, ou seja, aquele que estava incumbido de levar a mensagem aos convidados. São as pessoas que estão anunciando as boas novas de salvação. São as pessoas que estão encarregadas de levar a palavra de Deus às pessoas. E os dois grupos são os convidados primários. Aqueles que a princípio eram dignos do convite devido ao seu relacionamento com aquele que ia dar a festa. Uma referência a Israel. Israel teve o privilégio de ser chamado por Deus, ser tirado da terra do Egito pelo Senhor, ser conduzido à terra prometida pelo Senhor e de conhecer a verdade da palavra de Deus, que as Escrituras estavam nas terras de Israel. E os convidados secundários, aqueles que eram vistos com desprezo, que eram considerados indignos, não tinham conhecimento desta verdade da eternidade. Quanto mais serem convidados para essa grande ceia. Uma referência aos gentios, as pessoas que não eram do meio de Israel. Somos nós que em outro tempo recebemos esse convite e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu acho interessante que, se a gente observar esta parábola, quando ele faz referência a um homem que deu uma grande ceia, a impressão que nós temos é que este homem era uma pessoa riquíssima, né? Tinha grande poder para fazer um banquete daquele tamanho e convidar a muitos. O texto afirma que muitos foram convidados, sem limitar a quantidade de presentes. Ou seja, naquele banquete teria comida, teria bebida, teria música de qualidade. Assim é o reino de Deus. Lá nunca ninguém mais vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter doença, não vai ter nada disso. Vai ter momentos de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Que maravilha! E eu acho interessante observar que aquele servo se desdobrou para levar o convite. Se desdobrou para levar a mensagem aos convidados. E a gente parando e observando, quem poderia estar recusando um convite desse tamanho? Um convite para uma festa tão tremenda como esta. Tendo a oportunidade
de estar com o dono da casa, de estar banqueteando com ele, de estar dialogando com ele, de estar conhecendo ele como ele é. A oportunidade de estar na presença de Deus, conversando com Deus, conhecendo a Deus como ele é. Aleluia. Nós podemos dizer que é um privilégio inexcusável. Todos deveriam se sentir honrados por ser convidado por Deus para a eternidade. Eu queria falar aqui sobre o convite de Deus. E aqui no convite de Deus nós temos o servo, o mensageiro. Lá no versículo 17, ele diz assim, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. O servo é aquele que é encarregado por Deus para levar a mensagem do Evangelho. A mensagem, o convite é uma referência à salvação. O convite para a ceia é um convite para a salvação. O servo cumpriu sua missão, enfrentou dificuldades, mas não desistiu, porque ele estava entendendo aquilo que Jesus já havia dito anteriormente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos entender que aquele que recebe a ordem do Senhor, a ordenança de Deus, ele faz com muita alegria, ele faz com muito gozo, podemos dizer assim. Não pode fazer a obra preguiçosamente, relaxadamente, ele tem que fazer com muita alegria. O serviço a Deus exige abnegação. A palavra de Deus diz que aquele que lança mão do arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. E aqui este homem sai para cumprir sua missão de levar os convites. Ele sai para levar os convites. Ele teve jornada longa até chegar aos primeiros convidados. Talvez subiu montanhas, talvez atravessou riachos, enfrentou tempestades, sol escaldante, muitas vezes, mas entregou o convite. Assim é aquele que é chamado por Deus para levar as boas novas de salvação. Ele vai onde Deus manda ele ir. Talvez entra no meio do mato, talvez encontre feras, dificuldades. Assim é a vida daquele que leva as boas novas de salvação. Talvez tenha que subir morro repleto de bandidos, oposições, mas ele vai e leva o convite de Deus. Assim é a vida daquele que leva as boas novas de salvação. Talvez sofre resistência dos familiares, dos amigos, mas ele não deixa de levar o convite, não deixa de falar das boas novas de salvação. Talvez ele é escarneado, é zombado, é humilhado, mas ele não desiste da missão. Ele leva o convite de Deus, porque esta é a missão daquele que leva as boas novas de salvação. Talvez está confinado por conta da pandemia, como nós estamos vivendo, mas não paramos de levar as boas novas de salvação. Amém? Assim a palavra diz. Mas aqui nessa festa, a gente parando e observando essa ceia, esta parábola que Jesus mencionou, antigamente funcionava assim. O convidado para uma festa de casamento, que poderia durar cerca de uma semana, ele era pré-convidado e recebia uma ideia geral da data da festa, onde aconteceria a festa, e tinha tempo para se preparar, comprar roupa, sapatos, desmarcar compromissos extras, porque aquele convite era mais importante. E quando os preparativos estavam finalmente concluídos, os pré-convidados eram notificados que teria início aquela festa. Assim acontecia no passado. E a gente observando, assim também é hoje. A mensagem do Evangelho está sendo anunciada. Olha, vai ter uma grande ceia na presença de Deus.
vai ter um grande banquete na presença do Altíssimo. Prepara-te. Só que aqui nesse texto, Jesus fala que os convidados recusaram o convite. A primeira coisa, o convite de Deus. A segunda coisa, a rejeição ao convite de Deus. Eu afirmo que é uma decisão que perdurará por toda a eternidade. Eles decidiram ficar de fora da festa. O homem tomou a decisão de não ir à festa dada por Deus. A palavra diz que naquele dia, o primeiro começou a escusar-se, no versículo 18. Diz assim: mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Eu acho interessante a gente observar que essa justificativa não encaixa. Porque ninguém compra uma propriedade sem vê-la antes. E além do mais, uma vez que comprou, já está lá, já concretizou a compra, não tem urgência em vê-lo. Então, nós entendemos que nós não devemos estar apegados às coisas materiais a ponto de rejeitarmos o melhor de Deus para nossas vidas. Em Mateus 6,19 fala que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões podem roubar. E aqui nós vemos nesse texto que o servo não desiste da primeira recusa. Essa é a característica do verdadeiro mensageiro de Deus. O verdadeiro mensageiro de Deus, ele é perseverante, ele insiste naquilo que ele sabe que é importante, não somente para si mesmo, mas para o próximo. Quando nós anunciamos as boas novas de salvação para as pessoas, o nosso desejo profundo é que a pessoa entenda o plano de Deus e saia do caminho de morte, saia do caminho de Satanás e vá para o caminho do Senhor. Por isso que a gente insiste para que as pessoas aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E muitos não entendem isso. Só que depois, quando partem para a eternidade, não tem mais jeito. É tarde demais. Somos facilmente levados a desistir diante de uma decepção, quando algo não ocorre de forma como nós desejamos, como planejamos. Mas nós precisamos compreender uma coisa, que na vida vai haver momentos de alegria e vai haver momentos de tristeza. Aquele servo dirigiu-se ao outro convidado, ele não desistiu. Foi decepcionado pela primeira recusa, ele foi até o outro, no versículo 19, diz assim, olha, o outro diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Ninguém compra gado sem primeiro vê-lo, sem primeiro examinar, porque ninguém vai investir o seu dinheiro de qualquer forma. E se tivesse feito isso, poderia deixar o gado no pasto até a volta do banquete, para a gente observar que as justificativas das pessoas não têm cabimento. Ele não tinha tempo para Deus. Essa é a verdade. Muitos hoje não têm tempo para Deus. Tem tempo para muitas coisas, mas para Deus não sobra tempo. Certa feita, um grupo de seminaristas foi fazer uma prova de uma única questão, falar sobre Deus e sobre o diabo. Aí foi dado aos alunos 60 minutos para discorrer a respeito daquilo. Aí um deles começou a escrever sobre Deus, sobre a criação, como Deus criou o mundo, sobre os planos de Deus, sobre as manifestações do Senhor, sobre o envio do seu único filho a este mundo para salvar a humanidade. E aí ele começou de forma assim muito, podemos dizer assim, apaixonada, a discorrer a respeito de Deus, que não atentou para o relógio. Aí quando chegou aos 59 minutos, o professor chegou e falou, olha, só tem 1 minuto. E aí ele, como não tinha mais tempo para falar sobre Satanás, falou somente sobre Deus, ele falou assim, escreveu embaixo no rodapé,
Fiquei tão envolvido com Deus que não tive tempo para Satanás. Nós temos a oportunidade de nos envolvermos profundamente com as maravilhas que o Senhor tem nos dado, tem nos mostrado, tem nos presenteado, tem nos prometido, acima de tudo. E aí, aquela dissertação dele foi considerada a melhor de todas. Interessante. E nós sabemos que Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. E aquele servo, a palavra diz que aquele servo, no versículo de número 20, ele chega ao outro, e o outro diz assim: casei-me, portanto não posso ir. Casei, não posso ir. Se ele tivesse consideração, não teria casado por ocasião da festa. Faria antes ou depois. Nada impedia de levar a esposa. Sabe o que isso significa? Muitas vezes pessoas que casam com pessoas que não têm compromisso com Deus e não querem compromisso com Deus. E acabam sendo impedidos de buscar a Deus, impedidos de servir a Deus. Nós precisamos entender que o que Deus tem preparado não pode ser considerado com nada deste mundo. As maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam não pode ser comparado com nada. Nós não temos condições de imaginar nem um pouco o que realmente isto apresenta. Quando Paulo teve aquela revelação, ele disse assim: conheci um homem que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que o homem não consegue expressar. São as maravilhas de Deus. Se as maravilhas de Deus lá em cima é de uma forma tão tremenda, quanto mais o é aqui na nossa vida. As maravilhas de Deus nem sempre é o que nós ou o que as pessoas consideram. Um grupo de estudantes tinha que fazer uma festa, fazer uma lista das coisas que eles consideravam as 7 maravilhas do mundo. Depois de algumas discordâncias, foi feita uma lista com os mais votados. Aí eles colocaram, entenderam que os mais votados seriam as pirâmides do Egito, a Taj Mahal, que é um mausoléu que existe na Índia, né? Foi considerado pela Unesco em 2007 uma das 7 maravilhas do mundo. O Grand Canyon, que é aquele encontra-se no território dos Estados Unidos, aquele vale enorme lá perto do Rio Colorado, né? O Canal do Panamá, a Basílica de São Pedro, as muralhas da China, e foram achando algumas coisas como grandes maravilhas do mundo. Enquanto os votos eram recolhidos, a professora notou que uma aluna não tinha entregado seu papel ainda. Aí ela veio na direção daquela menina e perguntou se estava tendo dificuldades. A menina falou assim: eu estou tendo um pouco de dificuldades. Aí a professora falou assim: então me mostra, ou então fala para a gente poder ver se podemos ajudá-la a respeito disso. Aí aquela menina pensou um pouquinho, depois ela começou a ler, e ela disse assim: eu acho que as 7 maravilhas do mundo é ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Silêncio profundo em toda a sala. Às vezes nós consideramos maravilhas coisas, mas as maravilhas estão em nós, colocadas por Deus. Que privilégio podermos ver, podermos falar, podermos ouvir, podermos saborear, podermos rir, podermos amar, podermos sentir. É interessante a gente observar isso. E aqui nós vemos que o apego às coisas materiais tem levado muitos a desistir
do caminho que leva ao reino eterno. Aquele homem preferiu um terreno, na parábola de Jesus. Aquele outro preferiu o gado. Aquele outro, o casamento. Os que aceitaram o convite de Deus, aqui no versículo 21 vai falar o seguinte: voltou aquele servo e contou tudo a seu senhor. Então, o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Essa é a ordem do Senhor. Aqueles que rejeitam o convite de Deus ficarão de fora do seu reino. E o Senhor manda a buscar aqueles, os cegos, os aleijados, e ele fala: sai depressa. Mas por que a pressa? A ceia está pronta, o tempo é chegado, não pode haver demora. O tempo de Deus está chegando. O tempo do fim está às portas. Se tu és servo, não fique perdendo tempo com futilidades, mas apressa-te em dirigir-se ao grande banquete que o Senhor reservou para aqueles que o amam. O tempo do fim está às portas. O convite de Deus está presente. Compete ao homem aceitar ou rejeitar. A Bíblia diz que aquele mensageiro se aproxima daquele grupo de excluídos e os convida para a ceia, e eles vão com toda alegria. Os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos, eram considerados pelos fariseus pessoas impuras e indignas. Aqueles líderes condenavam Jesus por sua associação com prostitutas, cobradores de impostos, pessoas excluídas da sociedade. Mas aquelas pessoas abriam seu coração para ouvir a mensagem do Mestre. Aquelas pessoas se rendiam ao senhorio de Cristo. Aquelas pessoas eram as pessoas que recebiam a mensagem da salvação com alegria. Os aleijados que não conseguem chegar à mesa. Podemos dizer que são aleijados espirituais. Não têm condições, não conseguem ir, a não ser que sejam convidados, conduzidos, levados. Os cegos que não conseguem ver o caminho se não forem guiados. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, que é o Deus deste século, cegou o entendimento de muitas pessoas para que a mensagem do Evangelho, esta mensagem de vida eterna, não resplandeça diante deles. E eles vivam enxergando e ao mesmo tempo na escuridão espiritual. Então são esses cegos que hoje nós temos a oportunidade de levar esta palavra, que o servo leva esta palavra. Os aleijados, os pobres. Quem são os pobres? Pobres de espírito. São pessoas que reconhecem a sua miséria, reconhecem a sua incapacidade, reconhecem a sua profunda necessidade da graça de Deus. Às vezes tem até condições financeiras, às vezes tem até bens materiais, às vezes é rico para o mundo, mas é pobre de espírito. E quando ele reconhece isto, que ele é um miserável, pobre, profundamente necessitado da graça de Deus, ele entra no reino de Deus. Quando ele reconhece isso, e quando ele aceita o convite do Senhor, ele entra no reino de Deus. E aqui a palavra diz que aquele servo chega até o Senhor e fala assim: olha, chamei a todos, mas ainda tem lugar. Aí o Senhor responde: sai pelos caminhos e velados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que recusaram, tendo desprezado o convite, entrarão
na ceia do Senhor. Entrarão no reino de Deus, porque priorizaram os prazeres e as riquezas da terra. Priorizaram aquilo que acharam que era mais importante. Deus está dando uma última oportunidade a esta geração. O tempo da grande festa no reino está mais próxima do que muitos pensam. Lá em Apocalipse 19:9, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Deus está dando uma oportunidade a esta geração. Esta festa que Jesus coloca aqui nesta parábola serve para reflexão de onde nós temos andado, de como nós temos reagido aos convites do Senhor. Nós temos aceitado ou recusado? Você tem aceitado ou você tem recusado? Você está preocupado com as coisas que tem pela frente? Com as coisas que tem que fazer? Acima da sua salvação? Pense nisso. Deus preparou essa grande festa para o homem, demonstrando que Ele é um Deus de amor. É um Deus que tem um grande amor. Mas aqueles que rejeitaram o seu convite nunca entrarão nas moradas celestiais. Aqueles que ouviram o seu chamado e aceitaram, ainda que vivem em pobreza, dificuldade de vidas, sem esperança, sem paz, mas estão sensíveis à voz do Senhor, à voz do Mestre, terão a maior recompensa que o homem almeja na sua vida, a vida eterna. Amém? Nós podemos ter riquezas e coisas neste mundo, mas se não tivermos a nossa salvação, somos pobres, miseráveis. Mas se nós tivermos coisas neste mundo ou não tivermos coisas neste mundo, nós tivermos a nossa salvação garantida por meio do arrependimento e a fé em Jesus Cristo, nós somos os mais bem-aventurados de todos os homens. Amém? Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se você já recebeu o convite de Deus para estar na eternidade na sua presença. Se você rejeitou alguma vez, esta é a noite que o Senhor tem preparado. A palavra de Deus diz assim: hoje, portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Então, se você quer orar comigo neste momento, feche seus olhos aí mesmo e apenas repita isso que eu vou falar aqui. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados, porque eu quero, Senhor, orando eternamente na Tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Oh Deus, porque eu sei que eu tenho andado por caminhos tortuosos, mas hoje, por meio da Tua palavra, eu percebi que eu sou um miserável, pobre, sem condições de estar na ceia do Senhor. E nessa noite, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu aceito o convite do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim de todo o coração, pode ter certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida. E você, naquele dia, participará da salvação da eternidade na presença de Deus. Amém? Eu quero orar ainda um pouco mais neste momento, encerrando assim a nossa mensagem nessa noite. Amém? Deus amado e bendito, nós Te louvamos, Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome por todas as coisas. Somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder participar, ó Deus, da ceia do Senhor. Desta ceia que está prometida ali no reino eterno, Senhor. Nós sabemos que nós não temos condições
de nós mesmos. Mas um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor olhou para nós com grande amor, como tem olhado para tantos outros neste dia, nesta noite. E nós aceitamos o teu convite. Somos gratos porque o Senhor nos aceitou também. Somos gratos, Senhor Deus, porque sabemos que a nossa peregrinação nesta terra é passageira, mas a vida na tua presença é eterna. E é isso que realmente importa. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor esteja despertando o coração de vidas nesta noite. De pessoas que certamente um dia andaram nos teus caminhos e se afastaram. De pessoas que nunca entenderam a mensagem de salvação. Que nessa noite, Senhor, possam estar refletindo a respeito de tudo isso e entregando a sua vida ao Senhor, para ter acesso à vida eterna na tua presença. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda passar alguns avisos. Na semana nós teremos as meditações, da Palavra de Deus. Esteja participando. É uma forma de você ser edificado pelo Senhor, por meio da sua Palavra. E em seguida nós teremos o nosso último louvor e iremos orar novamente, encerrando o nosso culto nessa noite. Muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade que nos deu de estar ouvindo a Palavra de Deus. E pode ter certeza de uma coisa: Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Amém? Vamos ouvir o último louvor. Glória a Deus pela palavra que recebemos nessa noite. Sabemos que o desejo do Senhor Jesus é que todos sejam salvos, e Ele conquistou a salvação na cruz para cada um de nós, e Ele é poderoso para salvar. E é isso que nós vamos declarar nesse momento. Adore ao Senhor conosco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz,
Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso para salvar. Que Deus abençoe sua vida, sua família, todos os teus planos. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Muito bem, estamos novamente para louvar a Deus pela presença dEle aqui, agradecer a Deus e assim encerrar o nosso culto de louvor, adoração e de ministração da palavra do Senhor. Graças a Deus pela sua presença em todos os momentos de nossa vida, amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos te adorar, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome. Estamos aqui agradecidos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem sido um Deus presente em todos os momentos. Queremos aqui, meu Deus, estender a nossa oração pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, colocar diante do Senhor cada vida, Senhor Deus, independente da situação pelas quais estão passando. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, num Deus que é o Deus do impossível, num Deus que pode restaurar a saúde, num Deus que pode, ó Deus, restabelecer novamente essas vidas em suas casas, entre seus familiares. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, pessoas que estão chorando, que estão clamando pelos seus entes queridos que estão enfermos. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor nessa noite, visita cada um com a tua mão forte e poderosa. Visita cada um, meu Deus, com teu cuidado, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Vidas que estão nos ouvindo aqui em São Paulo, em outros estados, em outros países, ó Deus, que estão passando por dificuldades. Que a tua mão poderosa esteja, meu Deus, indo de encontro a cada necessidade nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus aqui presente e sobre o povo de Deus disperso por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana de vitória para a honra e glória do nome dEle e que o amor de Deus esteja presente em seu coração. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém?